o conjunto de solução S para essa inequação no domínio de x entre 0 a π é dado por... Primeiramente, como ali a gente tem um cosseno de 2x, vamos só lembrar que o cosseno de 2x pode ser escrito como cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E se a gente usar a relação fundamental, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se a gente isolar o seno ao quadrado de x e substituir aqui, nós vamos ter que cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então nós vamos ter uma expressão bem bacana para o cosseno de 2x. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno ao quadrado de x, menos 1. Então, substituindo o cosseno de 2x por essa expressão na inequação que temos, teremos o seguinte: 2 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, substituindo essa equação no cosseno de 2x, maior que 2. Aqui, juntando os termos, nós teremos 4 cosseno ao quadrado de x é maior que 3, passando o menos 1 para o outro lado, ou somando 1 em ambos os lados da nossa desigualdade. Então, o cosseno ao quadrado de x é maior, deve ser maior que 3/4. Agora a gente pode tirar a raiz dos dois lados dessa desigualdade, que o sinal de desigualdade se mantém, porque a função raiz é uma função crescente. E a gente deve lembrar com certo cuidado que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x é o módulo de cosseno de x. Então ficamos com o módulo de cosseno de x deve ser maior do que raiz de 3 sobre 2. Agora vamos só dar uma relembrada de como é que a gente pode simplificar e resolver uma inequação modular. Imagina que a gente tenha módulo de x maior que um número b. Módulo de x é a distância de x até a origem. Então a gente tem aqui a nossa origem e a gente está querendo encontrar os valores de x que distam mais do que b da origem. Aqui a gente está assumindo que o b é positivo. Então olha só, a gente pode pensar que a gente tem aqui o valor b e aqui o nosso valor menos b. Os valores que têm a distância maior da origem, os valores que têm a distância maior que b da origem são os valores que estão à esquerda do menos b ou à direita do b. Repare que esses valores aqui centrais, eles distam menos que b da origem, e os valores aqui nesses extremos, eles têm uma distância maior do que b da origem, conforme queremos nesse tipo de inequação. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que separar em dois casos. Nós teremos o cosseno de x. Um caso é cosseno de x menor que menos raiz de 3 sobre 2. Ou cosseno de x é maior do que raiz de 3 sobre 2. Então a gente sabe um ângulo que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, que é o ângulo 30 graus ou π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então se a gente tem aqui o ângulo π sobre 6, e o correspondente a ele, no segundo quadrante, que é π menos π sobre 6, que vai dar 5π sobre 6, vai ter o cosseno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui a gente tem o π sobre 6, que tem o cosseno raiz de 3 sobre 2, positivo.
e o 5π sobre 6, que tem o cosseno menos raiz de 3 sobre 2. E como a gente está no domínio entre 0 e π, a gente só tem que considerar esses valores. Só que olha só, nessa primeira desigualdade, a gente quer os valores de x que tem o cosseno menor do que o menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, são esses arcos aqui, que vão ter cossenos à esquerda, ou seja, menores do que menos raiz de 3 sobre 2. E a segunda desigualdade, o cosseno de x maior do que raiz de 3 sobre 2, vão ser os arcos de 0 até π sobre 6, porque o cosseno deles vão estar à direita do raiz de 3 sobre 2, então vão ser maiores. Então, no final, a nossa solução pode ser escrita como x de 0 a π sobre 6, não considerando igual, já que não está no nosso domínio, então 0 menor que x menor que π sobre 6, ou esse pedaço, que é o x entre 5π sobre 6 e π, ou 5π sobre 6 menor do que x menor do que π. E essa solução corresponde à alternativa A.